Bom, agora gostaria de dar início à nossa conferência hoje sobre o tema a tradução automática na era da inteligência artificial, questões éticas, e é um grande prazer cumprimentar hoje aqui a doutora Helena Muniz, da Universidade de Lisboa. Ela é, portanto, professora docente na Universidade de Lisboa e igualmente presidente da Associação Europeia de Tradução Automática e vice-presidente da Associação Internacional da Tradução Automática. Em Lisboa, ela ensina linguística computacional, tradução assistida por computador e sistemas de tradução automática, bem como pós-edição. Helena Muniz tem uma lista impressionante de publicações, entre os quais apenas gostaria de destacar uma publicação que ela também vai abordar hoje, que é Towards Responsible Machine Translation, Ethical and Legal Considerations in Machine Translation, mas também trabalhou na área da linguística, Emotion Recognition in Conversations, bem como Context Aware and Gender Neutral Translation Memories, também um tópico que merecia uma conferência inteira, mas hoje vai, portanto, falar-nos sobre a questão ética da tradução automática. Muito obrigada por ter feito esta longa viagem para falar presencialmente aqui em Heidelberg. É uma grande honra e passo a palavra. Muito obrigada a Kerstin. Temos de esperar um bocadinho, não é? Eu não tenho muita experiência de ser interpretada. Se eu estiver a fazer alguma coisa de errado, digam-me também. É um prazer estar na vossa bela cidade. Foi um prazer receber o convite da Kerstin e estar aqui presencialmente, porque presencialmente acho que a comunicação é sempre diferente. Eu hoje venho falar-vos de um tópico que me fascina muito. E ultimamente tenho tido o prazer de trabalhar com vários colegas neste tópico sobre ética, sobre tecnologias, sobre inteligência artificial e o que é que isto tem a ver com cada um de nós como cidadãos. Essa é basicamente a mensagem que eu vos vou falar. Então vou falar-vos um bocadinho do que é ética na inteligência artificial, para vos dar um contexto inicial, porque a tradução automática e outras tecnologias estão incluídas na ética da inteligência artificial. Vou depois focar um bocadinho, quase um zoom in para a tradução automática, alguns conceitos na tradução automática, e vou falar-vos de um projeto dentro do plano de resiliência e recuperação dos PRRs da União Europeia, em que estamos a desenvolver um Center for Responsible AI e como é que isto se aplica na realidade e o que é que temos feito neste centro para fazer mover o desenvolvimento e as questões éticas no âmbito de um projeto que envolve indústria, academia e sociedade civil em geral. Então, ética e inteligência artificial responsável. Hoje vão ouvir muito esta palavra do responsável e eu já vos digo o que é que ela quer significar. Antes disso, se tiverem perguntas, estejam à vontade também. Não sei se querem deixar para o fim ou ir fazendo as perguntas, só tenho de me alertar aqui por estes botões quando for a hora certa. Então, há várias definições de ética, há vários ângulos de ética, há a filosofia da ética, há os eticistas que aplicam a filosofia da ética à tecnologia. Há uma perspectiva meramente algorítmica da ética, ou seja, que a ética é possível ser vista através de algoritmos e de validação de algoritmos. Há imensas perspectivas, imensos focos sobre a ética, mas eu acho que de uma forma transversal podemos definir a ética como continuar a melhorar como ser humano, com base em valores e atitudes, e como viver de forma equilibrada com um outro na promoção dos valores universais. Isso é extremamente difícil, não só a parte do aperfeiçoamento pessoal,
como toda a parte da relação com o outro e do respeito pela liberdade do outro, pelo pensamento do outro. E a ética é basicamente como treinamos estes valores, não só na nossa perspectiva pessoal, como na relação com uma sociedade, com uma comunidade, porque nós, no fundo, somos seres sociais e tudo o que fazemos é para esta comunidade. Há um eticista que é muito famoso, é um eticista da tecnologia, um senhor chamado Floridi, e o que ele diz é, muitas vezes temos a perspectiva de que a ética é a legislação. Ética igual a legislação. E o que este eticista nos vem dizer é que não é bem assim. Tem de haver um passo antes, senão perdemos todos a fé na humanidade, que é o ser humano ter valores, aplicar esses valores e não ser necessário chegar a um tribunal para, de alguma maneira, ter um processo em tribunal que justifique esses valores, não é? Ou seja, tem de haver um passo prévio, antes, por exemplo, do European AI Act, de que eu vos vou falar daqui a pouco, e a ética é muito importante neste passo prévio. Então o que é que o Sr. Floridi nos diz? Compliance with the law is merely necessary. It is the least that is required, but significantly insufficient. It is not the most that can and should be done. With an analogy, the difference between law and ethics is the difference between playing according to the rules and playing well, so that one may win the game. Em vez de ser o foco da ética apenas na aplicação da legislação, como muito se tem discutido hoje em dia, deve ser no treino e na consciência de cada cidadão sobre usos de tecnologia. Isso é muito mais difícil de conseguir do que leis, do que imposições, e eu vou falar-vos um bocadinho disso também. Há uma estudiosa que trouxe muito esta expressão e cunhou muito esta expressão de Responsible Artificial Intelligence, chamada Virginia Dignum. Ela escreveu um livro, Responsible Artificial Intelligence, que no fundo cunhou a expressão e veio colocar na agenda internacional a importância deste tópico. A Virgínia foi recentemente eleita um dos membros das Nações Unidas do High Level Body for AI. Portanto, é uma das conselheiras das Nações Unidas. E o que é que a Virgínia nos diz? AI will affect everybody. This demands that development of AI systems ensures inclusion and diversity, that is, truly considers all humankind when determining the purpose of the systems. Responsible AI provides directions for action and can maybe best be seen as a code of behavior for AI systems, but most importantly for us. Se repararem nas citações que vos trago, a importância é sempre o foco humano. É uma perspectiva centrada no ser humano. E só assim é que a tecnologia faz sentido, porque a inteligência artificial não é mais do que um artefacto criado por humanos para humanos. A inteligência artificial não existe como produto se não houver humanos que a recebam. Portanto, é super importante treinar estes humanos, sejam eles quem forem, para usar esta tecnologia e saber que riscos, que mitigações de riscos, que discussões os cidadãos têm de ter. Como é que nós levamos a inteligência artificial às escolas, do básico ao secundário, todos os níveis escolares? Como é que nós construímos uma sociedade consciente de perigos e benefícios? E como é que nós desenvolvemos essa sociedade alertada para estas questões? E muito desta informação, o que vos venho trazer hoje é exemplos do que já existe nesse sentido. Há vários princípios que este livro e não só sugerem, por exemplo, há standards no mundo inteiro, como o IEEE, de Ethically Aligned Design, ou seja, produtos que têm de ser criados em função do ser humano e como incluir o ser humano nestes produtos. E há 4 que são essenciais. Há mais princípios, há estudiosos que descrevem 9 princípios, mas estes 4 são um pouco transversais a todos os estudiosos. E são extremamente importantes, muito difíceis de conseguir e que se conheça. Não há um único sistema de inteligência artificial no mundo inteiro que tenha estes 4 princípios a 100%.
Qual o primeiro? Explicabilidade. A AI tem de ser, ou a inteligência artificial, tem de ser explicada a qualquer cidadão. E neste momento, muitos desses sistemas funcionam como uma analogia ou uma metáfora às caixas pretas dos aviões. Só que as caixas pretas dos aviões, muitas vezes é possível ver as comunicações entre o piloto e a torre antes de algum problema acontecer. Estes não nos permitem fazer isso, são vetores de números e vetores de números, e nós não conseguimos perceber como é que um sistema tomou uma decisão. E é preciso que estes sistemas que tomam decisões nos expliquem o que é que está a acontecer, ou que os humanos que os desenvolvem expliquem porque é que aquela decisão foi tomada e com base em quê. Tem de ser explicada a causa e o efeito. O que os estudiosos chamam, mesmo os que criaram esses sistemas, de why effect. Ou seja, eu tenho de saber explicar o porquê de uma decisão. Senão, eu não consigo saber o que o sistema está a fazer de benéfico para mim como cidadã. Outro aspecto tem a ver com a justiça. Há imensos estudos hoje em dia que mostram quão preconceituosos estes sistemas de inteligência artificial. Se pedirem uma tradução de doctor, de um sistema do inglês para o português, quase todos vos vão dizer o médico, sempre no masculino. Se pedirem the nurse, a tradução será quase sempre a enfermeira. Se for the president, não há presidentes femininos, quase certeza vai ser o masculino. Portanto, há muito preconceito de género. Durante décadas, os sistemas, e não só os de tradução, foram treinados com muitos modelos de homens ocidentalizados ou de países industrializados, muito numa visão ocidental, e homens que tinham cargos de poder. Não havia presidentes von der Leyen, não havia presidentes femininas na União Europeia. Havia muito centrado numa perspectiva masculina de poder. O mesmo se pode dizer em relação à distribuição por credos, raças, etnias, etc. Portanto, estes sistemas têm uma visão preconceituosa do mundo porque foram treinados com dados que têm preconceitos acerca do mundo. E se este preconceito entra num sistema, o que o sistema vai dar como saída é esse preconceito também. A privacidade. Fala-se muito em privacidade, o GDPR veio trazer imensa informação, imensas preocupações sobre privacidade, mas no fundo é basicamente o direito inalienável de que todos nós temos de os nossos dados serem pessoais. E tudo o que for identificação pessoal não está disponível publicamente, a não ser que eu permita, ou que eu queira que esteja. O outro tem a ver, tem sido muito discutido, a sustentabilidade. Cada vez que estes modelos são treinados, consomem a imensas, chamados GPUs, imensa computação. Isso significa gastos de energia elevadíssimos. Portanto, deixam uma pegada ecológica muito, muito forte. E é preciso perceber se, muitas vezes, há muitos artigos escritos que só trazem uma melhoria de desempenho de um sistema de 0,001. Mas como foi melhor do que 0,01 do que um outro sistema, e embora tenha queimado imensas árvores para lá chegar, é posto à disposição, é treinado este sistema com base num desempenho muito, muito pouco importante ou suficiente estatisticamente. E quase todos os laboratórios do mundo estão a fazer isso. Ou seja, não há uma estratégia concertada de criar modelos que possam ser usados por todos. Já há algumas sugestões das comunidades chamadas Open Communities, como a Hugging Face, etc., de criar modelos que possam ser usados por todos. Mas há uma responsabilidade de laboratórios, indústria, etc., de serem muito conscientes nos usos destes sistemas e, sobretudo, da computação que é requerida. Eu vou dar-vos alguns exemplos de iniciativas globais. Nós já ouvimos falar muito do GDPR, foi um primeiro marco, a Europa foi pioneira nisso, não é? Um primeiro marco de como trazer privacidade, como aplicar a privacidade nos dados de cada um de nós. O outro, como muito discutido, o European AI Act, está brevemente a ser posto em ação, está a levantar imensas discussões, mas é um passo importante.
A América, de alguma maneira, que não estava muito adiantada nesta história, antecipou-se e tem, antes do European AI Act ser aplicado, o Executive Order on the Safe, Secure and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence, que o Sr. Biden assinou recentemente. Muito focado no desenvolvimento da economia, na liberdade e na democracia. Em termos de indústria, as grandes indústrias estão a querer tomar um espaço no que chamam de Responsible AI também, embora seja, já vamos discutir um bocadinho, seja discutível se é mesmo transparente o que está a ser feito, como no caso das influências da OpenAI sobre a legislação americana, mas isso podemos falar um bocadinho mais tarde. Há, por exemplo, exemplos da Anthropic Claude's Constitution, da Google Responsible AI Practices, Meta AI 5 Pillars of Responsible AI, etc. E há também iniciativas globais de juntar vários países. Eu não coloquei aqui, mas o mais recente foi o UK AI Summit, em que 30 países, 29, 30 creio eu, assinaram um protocolo. Portanto, há várias iniciativas que não são legislativas, não vão passar por um parlamento de cada país, são políticas, estratégias de implementar políticas responsáveis de inteligência artificial. Por exemplo, o Global Partnership on AI começou com os 7 países mais industrializados do mundo e hoje em dia tem praticamente 30 países aderentes. A OCDE AI Principles e a Unesco com uma informação e um guia de como usar, por exemplo, o ChatGPT no ensino superior. Há várias vozes sobre tudo isto. Há vozes que acham e que se deve parar o desenvolvimento, como o Sr. Joshua Bengio. Ele foi um dos criadores das redes neuronais, portanto é um dos criadores destes sistemas, e o que ele diz é que estes sistemas podem implicar usos indevidos, que podem até bloquear processos democráticos eleitorais, e dá o exemplo da América, com as eleições do Sr. Trump. Podem bloquear até hospitais, se alguém perguntar a esses temas como é que eu ataco um hospital e como é que eu, por exemplo, deixo um hospital sem luz, etc. Eles dão vários exemplos disso. Há outros que não acreditam nisso, que acham que a inteligência artificial, tal como existe, e nos próximos anos não vai ser uma ameaça para a humanidade, porque está longe de poder ser comparável à inteligência humana, está longe da expressão que, se forem pesquisar, vão encontrar muito, que é general understanding, ou seja, um sistema capaz de ter um entendimento do mundo como um ser humano. E estas vozes são este senhor, por exemplo, Yann LeCun, que é um dos grandes cientistas do mundo, muito premiado e que é um dos maiores cientistas da empresa Meta, por exemplo. E que acha que todo o princípio deve ser o mundo criar estes sistemas e disponibilizar para que todos os usem. Não ser domínio de uma empresa A, B ou C. Serem o chamado Open Community, Open Source, ou seja, dados públicos que todos possam usar. Porquê? Porque se eu estiver numa universidade, sobretudo as portuguesas, agora o desabafo, eu não vou ter investimento para conseguir ter um modelo modelo chamados Large Language Models, não é? Eu não vou conseguir ter financiamento para isso. Outras indústrias mais pequenas também possivelmente não vão ter. Mas se já houver um modelo que exista, que eu possa usar e possa adaptar para a minha língua, aí sim, eu já vou conseguir entrar neste jogo e poder ter essa informação. Outro exemplo, este senhor é um dos maiores cientistas da Google e é um dos maiores cientistas do mundo, o Sr. Andrew Ng, também acha que, para já, as grandes empresas como a OpenAI não deviam influenciar a legislação em país nenhum do mundo, e tem havido muita informação e muito aconselhamento entre a OpenAI, por exemplo, e os Estados Unidos, e outro, que os sistemas estão longe de poderem ser uma ameaça para o ser humano, se é que algum dia o será. Como veem, é um espectro dos que são quais os Nostradamus de hoje em dia,
a dizer que essa tecnologia irá trazer malefícios para o mundo inteiro, e outros que são muito mais otimistas. Eu vou deixar a cada um os pensamentos, podemos discutir no final o que consideram. O Sr. Floridi, de quem já vos falei hoje, já há muitos anos que vem a alertar para anteciparmos riscos, treinarmos cidadãos conscientes, cívicos, que conhecem o que a tecnologia pode fazer de bom e de mau. E desde o lançamento da internet, que este eticista nos diz que é preciso preparar os cidadãos e manage digital society in a coordinated manner. Ou seja, não é as grandes indústrias por um lado e a sociedade por outro, é haver ligação entre poder legislativo, indústrias e todo o treino, toda a parte educacional. Não pode ser apenas comércio, apenas lei, tem de ter os cidadãos aqui em todo este processo. As Nações Unidas têm vindo a ter um papel muito importante nesta discussão. Tem agora, hoje em dia, lançado recentemente, no final do mês passado, um High-Level Body for Artificial Intelligence, que no fundo vai aconselhar as Nações Unidas a tomar medidas internacionais, globais, de aplicação de princípios éticos responsáveis. E como é que vão fazer isso? Muito passa pelos 17 Sustainable Developmental Goals das Nações Unidas. O que são estes goals? São os objetivos lançados pelas Nações Unidas para que nenhum povo fique para trás, para que nenhuma nação fique para trás. E vão de áreas sociais a áreas económicas até aspectos ecológicos que todos nós temos de ter em atenção. Por exemplo, não haver pobreza até 2030, vai ser muito difícil, mas é um dos objetivos. Haver muito mais igualdade de género, igualdade de credos, de nações, todos estarem representados, muito mais ações climáticas de impacto mesmo na vida dos cidadãos. Se nós associarmos os pilares de que vos falei a estes objetivos, nós podemos ver, por exemplo, que a explicabilidade está representada através de uma educação de qualidade. Todos os nossos níveis de escolaridade têm de saber o que fazer com a inteligência artificial. Têm de conhecer os perigos e benefícios disso. Por exemplo, a igualdade está muito representada em não haver pobreza, na igualdade de género, em reduzir as desigualdades no mundo, sejam elas de várias naturezas, e trazer paz com isso, porque a ideia é, se eu tiver cidadãos conscientes, se eu tiver cidadãos conhecedores, eu terei uma sociedade muito mais forte, muito mais bem preparada para estes desafios. A privacidade muito associada a questões de saúde e de dados de saúde, e a sustentabilidade com vários objetivos, como, por exemplo, ter energia mais acessível, verde, etc. Muito se discute sobre o impacto da inteligência artificial, se é positivo, se é negativo. Há um estudo que é o mais citado na área para focando mesmo em que aspectos a inteligência artificial pode ser promotora de vantagens e em que aspectos pode ser inibidora ou trazer mesmo malefícios. Este estudo, feito por vários colegas, entre eles também a professora Virginia Dignum, refere num estudo muito alargado que fez com várias universidades, vários sistemas, 71 a 79% dos sistemas que existem no mundo podem trazer benefícios. Ou seja, há uma componente positiva de impacto social desses sistemas e eu já vos vou dar exemplos disso. Mas 23 a 35%, depende dos sistemas que eles avaliaram, pode trazer um impacto negativo. E o que é importante não é tanto os 70 e os 30, é perceber se estes 30 trarão malefícios que podem pôr em causa a liberdade, a democracia,
a justiça, a educação, etc. Já existem instrumentos de avaliação e ferramentas que permitem avaliar ética e outros pilares da ética de responsabilidade de inteligência artificial. Não sei se continuo. Já está? Ok. Então agora foi uma boa pausa aqui para a nossa próxima secção. Então já vimos conceitos gerais de inteligência artificial, assim em 10 minutos, quase, não estou a controlar, não, é um bocadinho mais. Já vimos a relação com as Nações Unidas e a forma de trazer estes pilares para o dia-a-dia através dos objetivos das Nações Unidas. Agora queria falar-vos, eu vou passar um bocadinho esta secção mais rápido, só vos queria dar, já existem vários exemplos que permitem validação destes princípios de que eu vos acabei de falar. Há várias críticas sobre estes temas, podemos também discutir um bocadinho mais no final, mas queria só dar-vos como alguns exemplos. Um deles, e o mais certificado até agora, é um instrumento lançado pela Comunidade Europeia, pela União Europeia. Qualquer um de vós pode experimentar esse instrumento, basta só dar o vosso e-mail. E é basicamente um Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence. Tem uma lista de perguntas que recorre, creio que a 9 princípios, 9 pilares de inteligência artificial responsável e que vai aferir se uma organização está consciente dos perigos dessa tecnologia. Mas é uma lista de verificação, uma checklist, não é? É uma lista de verificação. Há um outro feito recentemente em parceria entre a Hugging Face e a OCDE, é o SAI, que é um motor de procura. Por exemplo, quer saber se a Nigéria tem legislação sobre inteligência artificial e procuro. Podes dizer-me quais são, se existe legislação para a Nigéria? Qual é a legislação disponível? E o que esse motor tem é toda a legislação que existe até agora, está em desenvolvimento contínuo, e quais são os principais aspectos de cada país em termos de legislação sobre a inteligência artificial. Portanto, é quase um chatbot que podem conversar para vos dar informação vária sobre que legislação, que quadros regulatórios existem no mundo. Há depois ferramentas que podem mesmo usar para dizer 50% de princípio ético atingido, 70% de princípio de explicabilidade atingido. Nenhuma delas vos dá todos os princípios. E é muito discutível pelos eticistas se estas ferramentas são capazes mesmo de avaliar ética ou se estão a avaliar outros aspectos dos algoritmos, que é uma enorme questão hoje em dia. Eu vou dar-vos alguns exemplos, como a Equitas, que permite ver quase um audit de se eu estou a fazer bem o reconhecimento dos princípios éticos que tenho de aplicar num sistema. Outro exemplo, a DEON, que vou passar um bocadinho mais rápido, vou deixar-vos toda essa informação se quiserem experimentar algumas delas. Há também já a preocupação das próprias câmaras de várias cidades americanas terem instrumentos que permitam verificar se um sistema que vão colocar em ação, imaginem, por exemplo, câmaras de vigilância na cidade. Então vou fazer um estudo dos aspectos positivos e os aspectos negativos que podem estar associados àquele sistema. Há muitas câmaras na Europa que também já estão a seguir esses exemplos. Eu sei um caso da Suécia, por exemplo, que sempre que aplica uma nova tecnologia faz uma validação dos aspectos ou riscos que esta tecnologia pode ter.
Ao European AI Scanner, o governo do Reino Unido pegou em toda a informação proveniente da União Europeia e criou uma ferramenta que permite validar ou não se estes princípios estão a ser postos em prática. As próprias grandes empresas do mundo também querem entrar nesta corrida, como é óbvio, não é? E a Google tem o Cloud Explain AI, tem umas partes que são abertas ao público, há outras que é necessário pagamento e que no fundo vai mostrar se o modelo é ou não é explicável a um cidadão e quão explicável é. E criaram um sistema chamado Model Cards que permite, no fundo, isto é um exemplo de um Model Card de um artigo publicado pela Google, permite ver, por exemplo, detalhes do modelo, qual é o uso desse modelo, qual é o uso primário e secundário deste modelo, a quem se dirige, como é que vai ser feita a avaliação, como é que eu explico a um público geral o modelo que eu criei. Será que todas as idades estão representadas, todos os sexos, todos os credos, etc. E por cada uma destas secções é necessário explicar todas as considerações que foram tomadas para colocar aquele modelo em prática. Tem também uma secção de considerações éticas, por exemplo, se recorreram a tradutores, pagaram decentemente esses tradutores? Se recorreram a anotadores, pagaram decentemente estes anotadores, quais foram os critérios usados? Outra da IBM, similar, outra da Microsoft, outra da TensorFlow. Esta não é open source, esta é feita pela equipa da professora Virginia Dignum também. Também permite validar os princípios de Responsible AI. Até o World Economic Forum criou a sua própria ferramenta de treino, mas para o que eles chamam C-Level, ou seja, as direções, os presidentes das empresas e não só. Presidentes de organizações têm de saber o que são princípios responsáveis. Porque se o presidente não for sensível, não haverá nenhum, o que eles chamam escalate, não haverá nenhuma informação que passe para todos os níveis da sua empresa. Vai ser bloqueado, não é? Tem de vir de cima essa informação e tem de vir de cima essa sensibilidade para que estes princípios tenham de ser postos em prática. Então, mas como é que nós pomos isto tudo em ação? Através de regulação, é verdade. Através de políticas internacionais também, elas têm contribuído para fazer muito alarido sobre este assunto. Através dos chamados ISOs, a União Europeia está a centralizar muito no CEN-CENELEC como a ISO para validação do European AI Act, por exemplo. Através de comitês que já estão a ser criados, as universidades já têm há muito os conselhos de ética, mas agora as indústrias também se estão a ver obrigadas a ter comitês de ética, que muitas vezes, em algumas indústrias, têm direito de veto, dizer não, este produto não pode ir para a sociedade porque não está devidamente testado. Através de instrumentos de validação oficial, como o que eu vos mostrei, a checklist da União Europeia, as ferramentas, elas estão a ser muito criticadas porque há muitas pessoas que não consideram que uma percentagem seja suficientemente explicativa de um princípio ético e, sobretudo, a literacia dos cidadãos e o treino, a todos os níveis. Se isto não passar para a sociedade, nunca será uma realidade. Ética e tradução automática, finalmente. Chegamos à parte da tradução. Então, geralmente nós temos, e muitos dos meus alunos chegam à sala com esta ideia, de que há tradução automática por um lado, um enorme fosso e há os humanos num outro planeta qualquer, não é? E esta ideia, hoje em dia, faz cada vez menos sentido. O que existe muito hoje em dia é a tradução automática é excelente para alguns domínios, é péssima para outros. Se tentarem tradução automática com texto literário, boa sorte. A não ser que esse texto já esteja muito treinado nos sistemas, não é? Ou que o autor já tenha, que não tenha os dados de copyright protegidos e os sistemas possam usar estes dados, aí sim. Mas é muito mais o que a máquina consegue fazer. Por exemplo, os seres humanos são péssimos com números.
péssimos com conversões de números, as máquinas são excelentes para isso. E o que o ser humano é excelente a fazer? Expressões idiomáticas, provérbios, todos os aspectos conotativos, denotativos da linguagem, tudo o que for metafórico, toda essa informação, toda a criatividade, todo o ir para além, tudo o que é adaptação cultural é da componente humana. Tudo o que é repetitivo, as máquinas são muito boas a fazer. Tudo o que é frases que eu já... Por exemplo, textos da União Europeia que começam sempre da mesma forma, são muito formulaicos. Então aí a tradução automática é ótima porque é tão repetitivo que vai ajudar no processo. Juntamente com uma colega, a Carla Parres-Cartin, nós sentimos, isto foi antes da pandemia, foi um enorme esforço, um esforço tremendo. Alguns autores nem puderam participar, depois ficaram doentes. Foi assim um projeto que eu achei que nunca ia ter fim, mas teve. E nós achámos que não sabíamos o suficiente sobre este tópico. Estava a ser muito discutido, mas muito baseado em senso comum. E que nós precisávamos de vozes, de juristas, de filósofos da ética, de pessoas que conheciam muito bem copyright e data issues, e tradutores e pessoas que analisavam toda a componente humana da tradução, bem como todas as pessoas mais voltadas para a tecnologia. Então, este livro foi um diálogo para nos fazer conhecer um pouco mais de como podemos transpor princípios éticos na área da tradução automática. E vou dar-vos uma breve, muito breve mesmo, visão panorâmica sobre este livro e sobre os principais desafios destas três vertentes, que é os aspectos éticos e filosóficos e legais da ética na tradução automática, que existem vários, como vão ver. Eu só vou selecionar alguns porque isto daria para várias horas. A parte de toda a componente humana que usa a interface e comunica com a tradução automática, como é que é afetada, e qual o impacto social destas tecnologias, não é? Que impactos existem destas tecnologias? Então, primeiro, o que é a tradução automática responsável? O que é que nós estamos a abarcar quando falamos de tradução automática responsável? Então, a melhor definição que conseguimos, depois de reunir toda a informação e depois de tentar em 3 linhas definir isto, foi: we understand responsible machine translation as a combination of all factors that need to be considered when developing and deploying machine translation systems to ensure that such systems are ethically aligned, including but not limited data biases, data licenses and rights, ecological footprints and intended users. Imaginem um ecossistema na natureza. Não é? Imaginem animais, fauna em interação. Nós somos um pouco isso quando usamos um sistema de inteligência artificial. Não é? Eu acho ótima a analogia com a natureza, porque é isso mesmo que se trata. Não há seres que não estejam ligados a um ambiente. Não há seres que não estejam ligados a um habitat. É a mesma coisa. Quando nós usamos uma tecnologia, nós estamos a ser influenciados por essa tecnologia de diferentes formas. E essa forma pode ser nos dados que estão a ser criados, nos direitos de uso destes dados, no reconhecimento que eu tenho de ser responsável a usar energia associada a estes dados, na forma como estes dados chegam às pessoas ou são criados pelas pessoas sem elas se aperceberem disso. Nós fomos convidar 2 cientistas mesmo de raiz, com doutoramentos em ética e tecnologia, e para eles há 3 sacrifícios, 3 aspectos muito importantes quando nós falamos de ética na tradução. O primeiro é sacrifício, ou seja, há sempre um sacrifício de perda, irremediável. Porque eu nunca consigo transpor a 100% um original para um texto de chegada. Mesmo que eu queira, há sempre um sacrifício que eu tenho de ter em conta. O segundo aspecto tem a ver com aspectos comuns. Eu tenho de criar o que eles chamam commonalities. Eu tenho de criar um background, uma base comum entre as 2 comunidades, as da origem e as do texto de chegada. E o terceiro tem a ver com virtudes e valores. Um tradutor,
é um fiel depositário de uma mensagem. O tradutor é o comunicador por excelência dessa mensagem. E se esse tradutor desvirtuar essa mensagem, vai estar a corrompê-la. Portanto, um tradutor é central em todo esse processo. Outro aspecto muito, muito discutido e com imensas questões que muitas vezes não têm resposta, infelizmente para já, é que há questões centrais quando falamos de ética e tradução automática. Por exemplo, que espaço tem a responsabilidade quando se fala de tradução automática? Muitas vezes os sistemas chamadas hallucinations criam alucinações, não é? Texto que não está no original. Qual é o impacto disso? De quem é a responsabilidade pela criação destes textos? E será que a tradução automática pode ser responsável no sentido legal do termo, ser accountable num tribunal por uma tradução, tal como um tradutor humano? A que ponto a tradução automática preserva a atividade de tradução como um trabalho virtuoso? E dão o exemplo, por exemplo, de crises de refugiados. Usar tradução automática em crise de refugiados já provou ser muito benéfico, como o sistema da Microsoft quando houve o terremoto do Haiti, mas noutros contextos não tem sido assim tão vantajoso. Será que se pode falar nestes contextos de uma tradução automática virtuosa, que passa a mensagem como um ser humano faria? Um outro aspecto muito importante quando se fala de ética e tradução automática é os dados. É um aspecto central. Muitas vezes os sistemas têm dados que não deveriam ter, porque há proteção de dados, porque há copyrights, há direitos de autor, e nós não sabemos o que existe num sistema como a Google, por exemplo. Não é explícito que dados existem num sistema como a Microsoft, a Google, etc. Ou o ChatGPT. Não sabemos, não são claros sobre isso. E há uma fronteira cada vez mais difusa entre quem é o autor do texto. Será que se pode dizer que os sistemas são os autores do texto? E muitas vezes os tradutores, por exemplo, o sistema da Google foi criado com muito feedback das comunidades que usavam esse sistema. Mas essas comunidades nunca foram financeiramente compensadas por esse esforço. Quem diz a Google, diz a Bing, ou diz outros. Não é? Somos nós, como comunidade, que damos feedback a estes sistemas. Estes sistemas têm imensos dados e muitas vezes nem sabemos que os nossos dados podem fazer parte desses sistemas. E há cada vez mais a dificuldade de perceber o que é a autoria aqui. E terão os autores direito a compensações, por exemplo, por trabalho meu que esteja na internet, que eu não saiba que está a ser usado, por exemplo. E há dois aspectos que são muito, muito sensíveis quando se fala de autoria. E quando se fala no uso de sistemas de inteligência artificial, sejam eles de tradução ou não, a serem autores. Não é? Será que esses sistemas têm autoria? Com o uso de sistemas inteligentes para a produção de música, trabalho artístico ou literário, o problema atual é o de a máquina tomar um papel dominante de autor. Não é? E muitas vezes esta fronteira entre a autoria está muito difusa. O que é que isto significa? Que, por exemplo, há países que têm leis a proteger a componente humana, como é o caso do Reino Unido. Há outros países que há muita controvérsia. Por exemplo, em Espanha, há quem defenda uma autoria material, que seria a da máquina, e uma autoria legal, que seria a pessoa física responsável. E outros defendem que não. Tem de ser sempre uma pessoa humana que teve no desenvolvimento desse trabalho, que será o autor. Seja o developer, seja o presidente da companhia, tem de haver uma pessoa imputável humana por esse sistema. Então, e na perspectiva dos utilizadores? Há vários dilemas. Tenho de me acelerar, certo, Kerstin? Tenho de acelerar. Há vários dilemas que se colocam na perspectiva de quem usa esses sistemas, que é qual o estatuto do editor. Muitas vezes os sistemas já permitem ter traduções muito eficazes para certos domínios, o ser humano só toca em pequenas partes deste texto e a indústria, por vezes, só quer pagar estas componentes mínimas que são tocadas neste texto. Só que o tradutor tem de ler tudo.
não é? E tem de perceber tudo para fazer essas edições. A outra possível injustiça é o impacto da compensação financeira. Eu vou receber menos, mas tenho de ler o mesmo texto, só que vou ter edições mínimas nesse texto. Não é? Há um desequilíbrio entre compensação financeira e esforço humano que tem de ser feito. O outro aspecto tem a ver com problemas de, outra vez, crises humanitárias. A tradução automática tem sido aplicada muito em crises humanitárias, mas não tem sido bem sucedida em todas essas crises. E se uma receita funciona bem no Haiti, não quer dizer que funcione bem, por exemplo, na Europa, com os refugiados que chegam à Europa. E em termos de impacto social, eu vou dar-vos só alguns exemplos, para não demorar muito mais, que têm a ver com preconceitos demográficos, preconceitos de idade e preconceitos de género, testados mesmo em vários sistemas muito conhecidos do mundo. E o que os colegas fizeram foi usar o Google, o Bing e o DeepL e mostraram como estes sistemas transformam as traduções muito para, voz masculina e mais adulta. Não representam mulheres, crianças, não representam todas as faixas etárias e têm uma tendência a traduzir muito mais centralizado em voz masculina e mais adulta. Porque foram esses os dados, certo? Que foram treinados ao longo do tempo. Há também, como eu vos disse, uma pegada ecológica nestes sistemas. Eles requerem um consumo de energia elevadíssimo. Até quem compare, cada vez que se corre um sistema destes com um voo transatlântico entre os Estados Unidos e a Europa, por exemplo. E em termos de fala, nós não falamos muito aqui, mas quase todo o vosso curso é interpretação, usam muita fala, não é? Eu não sei se sabem, mas com segundos de fala conseguimos saber quem é a pessoa, que género, se está estressada, se é feliz, se é extrovertida, que idade tem, que variedade de fala, etc. Portanto, com segundos de fala é possível extrair imensos metadados sobre quem somos. A fala é um biomarcador como a impressão digital. São os nossos dois únicos biomarcadores assim mesmo, que são muito usados nesses sistemas. Com segundos de fala é possível fazer tudo isto. A fala é extremamente sensível. Qual é a boa notícia? Os investigadores têm feito muitos os chamados algoritmos de spoofing, que são algoritmos de detectar, quando é que algo é falso. E houve até uma campanha, não sei se ouviram, houve vídeos falsos do Sr. Barack Obama que estes sistemas conseguiram detectar. Há vários exemplos, há vários exemplos na internet sobre usos de vozes e criação de mensagens falsas. Um deles que levantou imensa celeuma foi o de Anthony Bourdain, um crítico que tinha também, um crítico gastronómico que tinha também programas televisivos, o No Reservation. Ele suicidou-se, não deixou mensagem, apenas uma carta, e criaram uma mensagem de voz a partir dessa carta com a voz do Sr. Anthony Bourdain, sem pedirem autorização à família, sem nada. Isto levantou imensos problemas, como devem calcular. Então vamos falar um pouco de impacto também destes modelos, de uma forma um pouco mais a resumir o que está a ser dito. Há muitos dados de tradutores profissionais que estão a ser usados nestes sistemas sem o conhecimento desses tradutores, porque esses sistemas são completamente opacos. Há até já processos judiciais, muitos nos Estados Unidos, de autores que têm direitos de autoria e que veem os seus livros incluídos nesses sistemas e que já lançaram, por exemplo, ao OpenAI vários processos judiciais. Os critérios de pagamento dos trabalhos de um tradutor ou de um intérprete está cada vez mais difícil, porque o que é a percepção é que estes sistemas fazem tudo, já não é necessário um meio. Muito foco em como explicar esses sistemas a todos nós para que possamos usá-los de forma consciente e responsável.
Há muitas fontes não credíveis que são usadas nesses sistemas. Por exemplo, não sei se já usaram o ChatGPT, mas inventa fontes. Se pedirem uma biografia vossa, ele vai arranjar-vos um Google Scholar e tudo mais, sem que ele exista, está bem? Há muitas fontes não credíveis e o problema é que muitas vezes não são questionadas. É assumido que é assim. Se nós assumirmos que esses sistemas são um oráculo, dificilmente não vamos estar a propagar informação falsa. Os modelos genéricos permitem boas traduções para vários domínios, é verdade, e para algumas línguas. Eles são muito fluentes. Se já trabalharam com o ChatGPT ou o DeepL, vão perceber que eles são, por exemplo, eles são muito fluentes, parece que são bem falantes, mas depois também têm informação falsa e também erram muito, e erram mesmo. Não têm adaptação a contexto, não têm adaptação a interlocutores, não têm valores, não é? Princípios éticos como os seres humanos têm. Tem visões preconceituosas do mundo, como eu já vos disse há pouco, tem uma visão muito mais ocidentalizada do mundo. É por isso que, por exemplo, agora os colegas que trabalham no Oriente estão a lançar modelos que sejam muito mais a visão de um oriental sobre o mundo. E há uma necessidade constante de validação humana e muitos desses temas, dito por pessoas associadas ao Bard, ao Llama, o Bard é da Google, o Llama é da Meta, ou da OpenAI, o ChatGPT, estão a investir imenso em seres humanos que estão a dizer isto sim senhor pode ir, isto não é conteúdo sensível, isto não pode ser respondido, etc. Muito rapidamente, 5 minutos. Está bem? Kerstin, 5 minutos e eu acabo. Então, eu só vos queria dar um exemplo do que estamos a fazer no Centro Responsible AI. Estamos a aplicar os pilares de que vos falei. Perceber se os produtos que estão a ser criados são de alto risco, risco limitado ou risco mínimo e perceber como é que nós vamos medir estes riscos. Este é o consórcio, é o maior projeto nacional e com as verbas que nunca vimos, já vos vou mostrar, de várias empresas e 7 centros de investigação no país. Vão do norte ao centro-sul do país. A ideia é criar 21 produtos, já vos vou dar alguns exemplos, contratar mais 215 pessoas no país, de preferência com qualificações de mestre ou doutorado, e um investimento global para todos estes parceiros de 77 milhões, que é coisa que nós nunca vimos em Portugal, confesso. Os produtos têm, por exemplo, o ClickNote, que é para ajudar os médicos a perceberem se o doente deve ter alta ou não, com base nos sintomas que tem, com as características daquele doente e com base em todo o histórico do doente, se deve ter alta ou não. O The Sword tem a ver com reabilitação em casa. Imaginem que vivem numa parte muito interior e que não conseguem deslocar-se sempre ao fisioterapeuta ou têm dificuldades de locomoção. Tem um fisioterapeuta que vos vai desenhar os exercícios que vão fazer e fazem na vossa casa e o fisioterapeuta depois validará isso. Outro exemplo em cima tem a ver com pessoas, por exemplo, com ALS, que não conseguem comunicar e que podem usar sensores para poderem transmitir fala através de sintetizadores com os seus parceiros, familiares, etc. Este em baixo da Emotai tem a ver com perceber quando nós estamos demasiado estressados e precisamos de parar. E que sinais nos podem ser dados para parar, descansarmos e estarmos mais concentrados. Nós temos um comitê de ética, a professora Virgínia e o Pedro Conceição, que faz parte das Nações Unidas, e a nossa ideia é trazer estes pilares para estes produtos, rapidamente. Já temos algumas posições sobre como fazer isso, o que é necessário. Queremos muito alinhar com os Sustainable Development Goals das Nações Unidas e só vos queria deixar uma mensagem final. Eu não vou ler isto tudo, só vos vou dar a ideia. É que já perceberam, nós usamos no dia a dia todas essas tecnologias e elas conseguem saber tanto de nós, mas há um paradoxo. Muitas vezes nós sabemos pouco sobre elas. E com base em
poucos segundos, o sistema consegue perceber se eu sou uma mulher portuguesa, se venho dos Açores ou não, que idade tenho, etc. E eu, se calhar, não sei tudo o que aquele sistema tem para conhecer a minha vida desta forma. Isto tem, de alguma maneira, ser mitigado. Só vos queria deixar com o vídeo final e acalmo. Artificial intelligence is already changing our world. Our schools, our jobs, the way we talk to each other. And it's up to us to make sure it's used responsibly. The Center for Responsible AI aims to build products that change people's lives while setting ethical standards for the future, making sure AI is for everyone, to use, to understand, to create a shared future. Join the conversation. Follow us to find out more about our AI products and the people behind them. E pronto, era isto. Tenho aqui algumas referências e era isto que eu tinha para vós.